auxiliar do pastor, e ali Deus nos deu o privilégio de estar dando aula para os professores ali, como também está dando aula para os novos convertidos, que uma coisa muito boa é você ensinar aqueles que estão iniciando na fé. E o Saulo é o meu aluno ali, e estamos ali estudando a palavra de Deus. E quero agradecer a Deus também, que esse ano nós tivemos o privilégio de descer, de subir mais um degrau, mas ao mesmo tempo a gente está descendo, de diáconos estão passando para o presbitério, ou seja, quando você vai ter uma ascensão no ministério, não quer dizer que você está subindo, mas você está se tornando mais servo do Senhor e da igreja, e assim é a nossa caminhada com Cristo Jesus. Antes de ler o versículo da palavra de Deus, que o Juarez já falou, ele estava marcado aqui, mas o Juarez já citou aqui, e nós vamos pregar nesse versículo. Eu quero cantar um hino com vocês. O Juarez, acho que com o violão ele consegue pegar a nota. Esse hino é de 1969, 1970, eu não sei se os irmãos esse eu não conheço, vão não. se lembrar. É da minha época, não. É um hino que fala da realidade de hoje, que era também da realidade naquela época, que é um hino também que nos traz uma advertência. Eu não sou cantor, mas eu quero que você preste atenção só na letra. Se você souber cantar, você canta comigo. Por certo, a Mira já conhece, as crianças também. Não é do meu tempo, não. Eu vou cantar com vocês. Talvez os irmãos aqui, mais antigos, talvez vão se lembrar. Então eu não vou lembrar, não, que eu não sou do antigo. Hoje eu vim aqui para falar do que acontece neste mundo. Time foi feliz com suas drogas, hoje ele não pode mais tocar. O Vietnã explodem rosas, rosas que nasceram pra matar. O homem conquistou a lua, enquanto ele não tem onde morar. A Copa trouxe muitas alegrias, será que essa alegria vai durar? Será que a faculdade não tem vaga? Até quando iremos esperar? O computador mostra caminhos para a multidão a caminhar. O sexo é comum em toda parte, já não tem o que se explorar. A televisão e os jornais avisam que o mundo vai mudar. Só nos resta agora uma esperança, é Jesus que nunca vai mudar. Só nos resta agora um caminho, é Jesus que sempre há de ficar. Essa letra foi de 1970, mas ela permanece viva até hoje. Amém. Até hoje. Abramos as nossas Bíblias aí no livro de Zacarias. Zacarias, os profetas menores que nós estamos estudando na escola dominical. Zacarias, ele está depois de Ageu e antes de Malaquias. Se você pegar Mateus, atrás vai Mateus, Malaquias e Zacarias. Fica mais fácil para você achar. Nós vamos ler o versículo de números, capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo de número 6. Zacarias, capítulo de número 4, e versículo número 6, que diz assim a palavra do Senhor. Zacarias 4 e 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Meus queridos e amados irmãos, se nós fôssemos aqui transcorrer somente sobre o livro de Zacarias,
no que tange a história do povo de Israel, por certo ficaríamos aqui um longo tempo para falar do profeta Zacarias, um dos profetas menores, profeta levantado para profetizar o povo após o exílio. Porque Israel havia sido levado para o cativo, uma promessa falada através do profeta Jeremias. Por que Israel havia sido levado para o cativo? Porque Israel, ele estava totalmente envolvido com a idolatria. Uma das coisas que Deus nunca aceitou é dividir a glória dele com o outro. E no caso aqui, Israel, ele estava roubando a glória de Deus, estava adorando a outros deuses. E por causa disso, esse povo foi levado ao cativeiro e ficou lá no cativeiro 70 anos. Eles não aprenderam, porque quando nós voltamos lá atrás, no tempo de Moisés, quando o povo passou 400 anos do cativeiro, ou seja, servindo ao povo egípcio, Deus levantou Moisés para que tirasse aquele povo dali, 430 anos de sofrimento. Deus tirou aquele povo. A Bíblia diz que Deus tirou com mão forte o povo ali do Egito, passou pelo Mar Vermelho, e como o povo era um povo muito desobediente, um povo que ainda não tinha aprendido, e aqui vai a primeira observação, que eles viram tanto milagres na vida deles, que esses milagres não foram suficientes para que o coração deles se convertesse ao Senhor. Eles permaneceram desobedientes, eles permaneceram ainda idólatras, procurando outras coisas. É por isso que o Salomão, quando escreve ao livro de Eclesiastes, referindo-se ao homem, a única citação que nós vemos de Adão é que Deus formou o homem, mas o homem buscou muitas invenções. Essa é a citação que nós vemos ali no livro de Eclesiastes. E nós vemos aqui Deus levantando o profeta Zacarias, um dos 12 profetas menores, como Deus já havia levantado muitos, para nesse momento não adverti-los em relação à idolatria. Porque sobre a idolatria, eles já haviam sido curados. Eles ficaram 70 anos no cativeiro para ser curados da idolatria. Ou seja, eles estavam adorando outros deuses a não ser o nosso Deus. Então agora eles estavam curados, mas eles estavam desanimados. Eles estavam diferentes. Eles não consideravam a palavra de Deus. Portanto, os nossos dias não é diferente. Não é diferente. Muitas pessoas às vezes são levadas ao cativo, muitas pessoas são levadas a zero para reconhecer que Jesus é o Senhor. Para reconhecer o senhorio de Jesus. E tem até um ditado no mundo que não está na Bíblia, né? Eu não faço citação da igreja, mas eu já vi pessoas referindo, aquele que não vem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Não, eu não penso desse jeito. Eu não penso desse jeito. Porque não é por força e nem por violência. Hoje nós encontramos alguns problemas na igreja. Alguns, principalmente com filhos de crentes. Tem pais que empurram seus filhos para casar com medo de ele cometer a fornicação. Mas não é a fornicação, não é o adultério que vai resolver o problema. Porque a única coisa que resolve o problema é quando essa pessoa ela é alcançada pela graça de Deus. E quando ela é alcançada pela graça de Deus, ela tem a sua transformação, aí sim, ela passa a viver em santidade com Deus. É por isso que João disse assim, olha, João referindo-se a Jesus falando, né, eu vou, mas vou mandar outro Consolador. Para quê? Para ficar convosco. E somente esse tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Somente nós somos o quê? Instrumentos da palavra de Deus. Nós pregamos, mas quem faz a operação não somos nós. Eu estava comentando antes com o irmão João, eu vou pregar a palavra de Deus, mas não vou sair laçando todo mundo, sair puxando, venha aceitar Jesus. Não, porque quem vai fazer isto é o Espírito Santo. Portanto, quando Jesus referiu-se a aqueles que ouvem a palavra de Deus, está aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 24, quando Jesus fala dos 2 alicerces, Jesus fala assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios,
e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Só vai triunfar, só vai ter uma vida de sucesso aqui na terra, embora nós vamos passar por muitas tribulações, porque a Bíblia diz, e a Bíblia mesmo refere-se a isso, diz, para nós entrarmos no céu, nós temos que passar por muitas tribulações, mas nós temos um que está conosco, nós temos um que nos guia, nós temos um que nos protege. Quando se fala do amor de Deus, como o Juarez falou aqui, a Bíblia, quando cita sobre o amor de Deus, o apóstolo ele não encontra nem palavras no vocabulário, ele usa aquilo que ele tem. Porque não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, o amor de Deus não se dá para você medir. Então, todo aquele que ouve a palavra de Deus, é aquele que é alcançado pela graça de Deus. E só ouve a palavra de Deus quem quer ouvir. Porque muitos vão na igreja, muitos ouvem, mas ouvem por ouvir. Por isso que a palavra de Deus diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pegar contra ti. O homem, a mulher, ela só vai viver triunfante, não pecando contra o Senhor, quando ele tem a palavra do Senhor guardada no seu coração, como diz o Salmo 119. Está com a palavra de Deus no seu coração, e ele tem desejo de cada vez mais ouvir a palavra de Deus. E quanto mais vai ouvindo a palavra de Deus, mais vai se enchendo, vai ouvindo, vai se enchendo, vai ficando fortalecido. E aí nós podemos cair naquele versículo de Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem muitos hoje, irmãos, que tem que correr, porque não conseguem resistir. Então a gente tem que dar esse conselho para ele: olha, então corra. Se você não consegue resistir ao diabo, então você corra. Então é muito importante a gente ouvir a palavra de Deus, é muito importante a gente guardar aquilo que a gente ouviu. Porque nós somos instrumentos, nós estamos pregando a palavra de Deus. Deus nos dá a palavra, mas jamais nós vamos agir com violência. E foi isso que Zacarias disse, Deus deu essa palavra para Zacarias, para estimular Zorobabel, que estava lá no cativo de Babilônia, retornou com os cativos, todo aquele problema todo, e quando a gente começa a ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, nós vamos ver todo aquele contexto. Então veio a palavra para estimular Zorobabel. Zorobabel, não é por força e nem por violência. É como se ele falasse assim, lembra o que Deus fez lá no Mar Vermelho. Moisés precisou fazer alguma coisa? Não, quem abriu o Mar Vermelho não foi Moisés, foi Deus. Foi o poder de Deus. Lembra de Josué quando venceu aquela luta, que o sol parou e a lua parou? Não foi Josué, Josué era um instrumento, mas quem fez parar foi Deus. É Deus que pode todas as coisas na nossa vida. Amém. O impossível é Deus. Aquilo que nós podemos fazer, e eu já escutei muitos isso, Deus nem entra, porque você tá ali, você pode fazer. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus entra com providência. E Deus ouve a nossa oração. E Deus, Ele age em favor daqueles que estão em comunhão com Ele. Essa é a coisa mais importante, é estar em comunhão com Deus. Porque hoje, na igreja, é uma coisa triste a gente fala isso, e eu já cansei de falar isso na igreja. Irmãos, quando nós estamos aqui pregando, o outro pregador está pregando, nós vamos fazer o apelo, ninguém vem na frente. Agora, aí tem aqueles que apelam, né? Apelam mesmo. Agora vamos orar para aqueles que precisam de uma bênção, e vem aquele montão de gente. Quer dizer, quer receber a bênção, mas não quer receber o abençoador, não tem como. Não existe. É como a matemática é uma ciência exata. Não tem como inverter. Você quer receber a bênção? Você tem que aceitar o abençoador. Você tem que conviver com o abençoador. Você tem que andar com o abençoador. Você tem que santificar a vida, senão não consegue a bênção de Deus. Então, Jesus ele fala aqui a segunda parte desse versículo. E aqueles que ouvem as minhas palavras e as não a cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato. Irmãos, eu posso falar só sobre isso aqui, eu vou longe. Se eu fosse falar só sobre insensato, a gente vai longe. Que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E eu acho essa citação de Jesus muito forte. Ele diz assim: e foi grande a sua queda. Meus queridos, a gente não está mais no tempo de brincar. Nem de ser crente, ou desfazer da palavra de Deus.
Muitos esperam um grande avivamento. Eu entendo que o grande avivamento ocorreu no dia de Pentecostes. Acho que avivamento como aquele, acho que não existe um avivamento maior. Que se cumprir a profecia de Jesus. Ele falou, ó, vai lá e fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Que era a promessa de Jesus mandar o Consolador. E quando eles se reuniram naquela casa, se não me engano, acho que tinha 120 pessoas, estavam com medo dos judeus, portas trancadas, janelas trancadas, eles tinham que pregar o evangelho, mas não estavam revestidos do poder de Deus. Mas a Bíblia diz que veio o vento impetuoso, encheu aquela casa, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e também em línguas de todos aqueles povos que visitavam a Jerusalém naquela época. A partir daquele momento, eles abriram as janelas, eles que estavam, não estavam mais nem joelhados, que foram 10 dias esperando a promessa, eles já estavam sentados. Talvez ali, será que ele vai mandar mesmo essa promessa? Quando eles foram revestidos de poder, e esses discípulos evangelizaram aquele mundo, pelo menos 60 anos, eles evangelizaram todo mundo. E passaram para os pais da igreja, que vieram depois deles, e chegou até nós. E a nossa missão aqui hoje é o quê? É levar essa mensagem de salvação, que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus Amém. cura e que Jesus leva para o céu. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele faz a citação lá, primeiro do judeu, depois do grego, para deixar ali a hierarquia de Deus, para que todos notem aquilo ali. Mas o importante para nós é eu crer nesse Evangelho. Aleluia. Hoje muitas pessoas querem ver fantasia na igreja. O Evangelho é simples. Jesus, quando pregava, Jesus era muito simples. E falava verdades que os religiosos não gostavam. Tem pessoas que querem ver anjo voando na igreja de branco. Tem pessoas que vão para a igreja só atrás de milagres, só atrás de prosperidade, mas não quer aceitar o Senhor Jesus. Porque nós estamos reunidos aqui nesta noite. Aleluia. Não sei quantas pessoas aqui são batizadas com o Espírito Santo. Quem já teve o privilégio de receber essa graça de Deus, que é ser batizado com o Espírito Santo, que é ser revestido do poder de Deus, não sabe o que está perdendo. Não sabe o que está perdendo. É isso que nos dá a garantia de nós prosseguirmos com alegria. Como disse o apóstolo Paulo, a carreira que nos está proposta. Amém. Quem sabe nós possamos chegar no fim da nossa carreira e falar como disse o apóstolo Paulo: terminei a carreira, guardei a fé, agora só me falta uma coisa: a coroa. Aleluia, Jesus. Aleluia, que o Senhor tem guardado para nós naquele dia. Amém, Jesus. Não somente para nós, mas a todos aqueles que estão esperando a sua vinda. Aleluia. E só estão esperando a vida de Jesus aqueles que têm Jesus aqui no coração. Amém, Jesus. Porque Ele faz morada em nós. Ele faz morada em nós. Nós que recebemos o Espírito Santo, Ele faz morada em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Onde nós vamos, Ele está conosco. Aonde eu vou, onde você vai, Ele está conosco. Se o Espírito Santo está com você. Se o Espírito Santo não está com você, peça a Ele que Ele te dá. Amém. Ele te reveste e vai abrir a sua visão. E você vai ver coisas que vão abrir a sua boca. Você vai ficar de olhos arregalados. E é isso que Deus quer. Interessante que Deus, Ele deixou uma hierarquia, digamos assim. Primeiro, Ele faz parte dos 10 mandamentos. Amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Mas Ele nos deu outra prioridade, que é mantermos as nossas famílias. Amém. Em terceiro, Jesus falou assim: agora sim, eu vou edificar a minha igreja. E essas famílias vão fazer parte dessa igreja. Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está do lado de Jesus
Ou você está do lado de quem? Aleluia. É uma mensagem de reflexão, meus queridos. É a mensagem que Deus me dá aqui nesse momento, e ela vem para mim também. Eu também tenho que ser advertido com relação, porque o diabo, ele está, como o Juarez falou aqui agora, ele está querendo nos derrubar. Porque o mundo já é um maligno lá, ele já tem com ele. Ele quer tirar aqueles que estão no caminho do Senhor. E quantas pessoas estão trocando a sua fé por coisas tão banais, por coisas que não valem a pena. O salmista, já estou encerrando, no Salmo 90, ele fala sobre a brevidade da vida. Ele fala, vou até ler para os irmãos para encerrar, isso aqui é uma advertência para nós. Olha que interessante esse Salmo 90. O Salmo 90 ele foi escrito por Moisés. Imagina quantos anos Moisés escreveu isso. E ele fala aqui assim, ó, que a vida é como uma corrente de água. Tem um escritor que ele diz que quando nós entramos num rio, nós não tomamos banho no mesmo rio. Aleluia. A água sempre está renovando. Imagina que o salmista está comparando a vida com isso. E ele compara também a vida com um sono. Eu duvido aqui quem pode me dizer que... eu sei quando eu dormi. Você não sabe. Porque você deita lá, você dorme, você não sabe quando você dormiu. E o salmista está falando que a nossa vida é isso. Ela passa muito rápido. E ele coloca aqui, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Ele está se referindo a uma planta que tem na Palestina, que ela nasce de manhã e à tarde morre. Ele está comparando a vida com isso. E ele fala mais aqui, a nossa vida é como um conto ligeiro. Isso existia muito na época, quando nós éramos meninos, né? Estávamos em roda ali, um contava um conto, outro contava um conto, e era coisa rápida. Ele está falando, é como um conto ligeiro. E é interessante que ele fala, olha, isso aqui, irmãos, foi falado mais ou menos há 2000 antes de Jesus vir na Terra. Ele falou assim, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. A vida passa muito rápido, meus queridos. Eu estou com 53 anos e me parece que eu estava soltando pipa ontem. E ela não manda recado. E outra, a morte não avisa não. Olha, tal dia eu vou te buscar. Não, ela não manda aviso não. Agora a pergunta fica, será que nós estamos preparados para encontrar com nosso Deus? Aleluia. Porque a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Mas a Bíblia diz também que muitas pessoas vão morrer também. A Bíblia diz que morrendo segue-se ao juízo, duas eternidades. Uma com Deus e outra sem Deus. E nós? Será que nós estamos preparados? Então fica aqui com a mensagem de reflexão para nós que vamos entrar o ano de 2013, para que nós possamos agarrar mais em Jesus. Agarre em Jesus, não solte dele não. Porque muitas pessoas pensam que servir a Deus é um peso. Não, o apóstolo João diz assim, os mandamentos de Deus não são pesados. Não é pesado. O mandamento de Deus é o que nos dá alívio, é o que nos dá paz, é o que nos encoraja, é aquilo que faz com que o nosso lar seja uma bênção. Todas as pessoas que servem a Deus de verdade, pode ter certeza, o lar dessas pessoas são uma bênção. A mulher é uma bênção, o marido é uma bênção, os filhos são uma bênção, e aí cai no Salmo 128 que fala sobre a família. Aleluia. Então para isso nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Muitas vezes, né, irmão Jorge, a gente pega aquele versículo assim, eis que estou à porta e bato. Mas quando Jesus estava falando essa palavra, que ele estava se revelando a João, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, estarei com ele e comigo. Ele estava falando isso com uma igreja pecadora, igreja de Laodiceia. Uma igreja que dizia, eu sou rico, não preciso de nada. Ele falou, não, você é pobre, você é miserável, você é nu, e você tem que comprar ouro de mim, ouro refinado, você tem que comprar colírio para os seus olhos, você precisa comprar vestes. E ele estava falando para a igreja. Então essa palavra, irmãos, é mais para nós, que somos a igreja de Deus. Verdade. Para que nós possamos entrar na nação celestial. E para finalizar, Paulo disse assim, o que o olho não viu,
o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Agora eu te faço uma pergunta: qual é a melhor coisa que você desfrutou na sua vida, em vida ou desfruta? Qual é a melhor coisa que nós desfrutamos? A comida que comemos? É muito bom, né? Se comer uma macarronada, tem vários tipos de comida. É muito bom. Isso Deus deu para nós. Talvez aquela união que tem o marido com a mulher é muito bom. Não tem prazer melhor que isso. E a palavra de Deus está falando aqui que é muito mais do que isso. Nós nem sabemos o que é isso. Se você e eu quisermos saber sobre isso, nós temos que estar vigilante, ser perseverante e aguardar o grande dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu termino as minhas palavras, desejando a todos aqui, né? Eu sei que nós vamos estar comemorando amanhã, mas já que eu estou depois da palavra, um ano de 2013 abençoado na presença de Deus, com o Espírito Santo na vida de cada um, com todas as lutas que vier, mas como um bom soldado, vamos lutar, porque as armas que Deus nos deu, está lá em Efésios capítulo número 6, e nós vamos triunfar em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.